O fato foi inesperado por todos, né? Na segunda passada, estava em Porto Velho. Liguei para a Procuradoria-Geral, o procurador Abidiel, acompanharam no momento, saiu daqui até na delegacia, dando todo o suporte possível das prerrogativas do vereador, o que a Câmara pode fazer em relacionamento à prerrogativa do vereador, a Câmara está fazendo. Bom dia. Em relação à questão que a gente pode falar para a população, a gente estamos aqui defendendo a prerrogativa do vereador em relação dele ser vereador. Nós estivemos acompanhando ele desde o momento da sua prisão preventiva aqui na Casa de Lei, acompanhamos também na delegacia, estivemos na audiência de custódia para que ele tivesse todos os seus direitos inerentes à prerrogativa de advogado. Em Porto Velho também, tivemos despachando com o juiz, tivemos solicitando para ele uma cela especial, que a princípio no Urso Branco não queria dar esse direito dele, mas nós estivemos despachando com 2 juízes e conseguimos para ele uma cela especial. Essa é a nossa prerrogativa como procurador-geral e o Abidiel como procurador efetivo de defender todos esses direitos dele. Em relação ao processo, o processo está em segredo de justiça. A gente não pode tecer comentários. O que a gente pode dizer, a princípio, é que a prisão dele se deu em razão de ele não comparecer para os atos do processo. Importante salientar também que nesse processo tem uma outra pessoa que já foi absolvida, mas a gente só pode falar só da defesa da prerrogativa em função dele. Se vocês quiserem mais informações a respeito do vereador Lauro, teria que falar com a defesa dele. A defesa dele está o advogado Pio e agora o doutor Paulo Henrique. Sobre a questão da detenção do vereador, quem pode responder sobre isso é a Procuradoria, mas eu entendo, assim como um vereador está doente e apresenta um atestado médico, o atestado carcerário vai sobrepor a questão da folha de pagamento dele. Sobre a questão do Lauro Clock preso, até por ser vereador e advogado, eu fui habilitado nos autos pelo advogado principal, Dr. Pio, para acompanhar e dar uma resposta para a sociedade, primeiramente para as mulheres. Até por eu defender a bandeira do combate à violência doméstica, o combate à violência contra a mulher, contra a criança, adolescente, eu tive acesso aos autos e, se eu não tivesse a certeza do que eu estou falando, da inocência do vereador Lauro, eu não estaria aqui colocando a minha cara a tapa para fazer a defesa. Até porque, em todos os momentos, desde o início que a menina vítima foi chamada pela autoridade policial, ela fala que nunca teve nada com o vereador é amigo da família, na época o Lauro não era vereador, era um cidadão comum, e depois, 3 anos depois, ela com 16 anos, ela volta nos autos e fala assim: eu sou casada com a mesma pessoa que esfaqueou o vereador em 2013. O namorado dela, com ciúme, desferiu 9 facadas no vereador Lauro, e naquela época era para responder uma tentativa de homicídio. Daquilo, quando foi apurar as informações, a menina, o delegado perguntou a idade dela, ela falou que tinha 13 anos, o delegado parou a investigação de tentativa de homicídio e colocou a questão da ação de estupro de vulnerável, do 217A, e apurou contra o namorado dela e contra o Lauro. Por quê? E aí eu tenho que deixar claro para a sociedade. Esse fato que aconteceu na terça-feira passada culminou em virtude de uma situação no ano de 2013. O namorado da moça, com ciúme, chamou a atenção do Lauro e a primeira coisa que ele falou, ele desferiu a primeira facada dele em cima da moto, depois de mais 8 facadas nas costas. Isso que aconteceu no início, com ciúme. Na autoridade policial ele falou que desferiu as facadas porque estava com ciúme da namorada. E aí o Lauro ficou bastante tempo internado no hospital e depois disso houve a instrução processual. Até 2016 o vereador Lauro ele acompanhou o processo, mas depois da absolvição, esse cidadão que esfaqueou o vereador Lauro foi condenado por 2 anos e 8 meses, cumpriu regime semiaberto, e sobre o crime de estupro de vulnerável, ele foi absolvido porque, aos 13 anos, a menina teve a primeira gestação, em 2016 ela anunciou a segunda gestação. Então, até hoje, ela mora com o suposto agressor do passado, é o esposo dela. Logo, ele foi absolvido, e como não havia materialidade sobre nenhum crime sobre o vereador Lauro, e quem apresentou a denúncia foi o marido dela, ele entendeu que tinha acabado o processo. Mas aí fica o questionamento para a sociedade. Como que um homem público, uma pessoa que se candidatou a vereador em 2020, entregou a documentação para a Justiça Eleitoral,
participou de um pleito eleitoral municipal e a população o elegeu para ser representante do povo no município de Cacoal, pode ser declarado rével ou foragido. Se o momento da prisão dele aconteceu aqui na Câmara Municipal de Cacoal, o Poder Judiciário poderia muito bem pegar o nome dele, o CPF, e buscar as informações se sabia onde o vereador estava, mas também, por determinação e solicitação do Ministério Público, resolveu opinar pela prisão preventiva. É questão de tempo, o vereador vai ser colocado em liberdade, acho que essa semana o prazo do MP já vence, e aí o vereador vai ter tempo e momento, assim como ele foi cobrado pelas redes sociais, já foi julgado pelas redes sociais, ele vai ter o direito de apresentar a sua versão, e eu não tenho dúvida da inocência do vereador Lauro Clock, não porque eu estou como advogado. Se ele tivesse culpa no processo, eu poderia estar junto com os julgadores de redes sociais, mas antes de fazer qualquer coisa eu fiz diferente, por ter a capacidade postulatória, pedi do advogado principal e tive acesso aos autos. Se você não tem a materialidade, a própria vítima não te acusa e não tem consistência do crime, o Código Penal é claro, princípio indúbio pro réu, e ele está respondendo de vítima passou a ser réu na ação de estupro de vulnerável na qual ele não tem nenhuma participação. Então assim como foi divulgado para a sociedade o suposto crime do vereador, agora é necessário contar com o apoio de cada membro da imprensa, dessa imprensa correta, verdadeira, que trabalha com as informações coerentes e divulgar para a sociedade. Porque ontem, no Brasil, aconteceu mais um homicídio, um linchamento ontem em São Paulo, por causa de uma fake news nas redes sociais. O cara pegou a moto emprestada do amigo, e aí falaram que a moto tinha sido roubada, os moradores nem questionaram, já chegaram batendo nele, e o senhor é um pai de família trabalhador de São Paulo, mais uma vítima de fake news e de pré-julgamento em rede social sem analisar os fatos com segurança. E aí, aqui voltando para o caso do vereador Lauro, eu espero que a comissão de ética tenha sensatez, não se dá para receber uma inicial dessa que foi recebida aqui e processar nesse momento, até porque os fatos vão vir à tona. Isso é segredo de justiça, mas os advogados habilitados e as partes do processo têm a informação correta e não tenho dúvida disso, questão de tempo, vai sair uma decisão proferindo aí a inocência do vereador Lauro Clock.